Seu nome era Pedro Pascoal e ele ofereceu a vida para socorrer os cristãos prisioneiros dos muçulmanos. No vídeo de hoje nós veremos as maravilhas que os santos anjos faziam por ele, até mesmo quando ele estava na prisão. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Nossas conversas de segunda a sexta têm como finalidade nós conhecermos o mundo dos anjos e aprender sempre mais como eles podem nos ajudar na luta contra os inimigos de nossa salvação. Todos os inscritos no canal, aqueles que ainda não sabem, podem colocar as suas intenções para a Santa Missa desta sexta-feira. Sugiro incluir também os nomes e as iniciais dos seus entes queridos falecidos. Não adianta escrever nos comentários, é preciso clicar nesse link aqui na descrição, direciona diretamente para o WhatsApp no seu celular, onde você poderá colocar as suas intenções. Isso é válido para todos os inscritos. Bom, com essa guerra no Oriente Médio, muita gente tem pesquisado sobre o mundo árabe, aqueles países todos lá, a questão islâmica, etc. E o fato que nós vamos ver hoje aconteceu em um contexto análogo de guerra, em que os santos anjos vieram em socorro de São Pedro Pascoal quando ele era prisioneiro dos muçulmanos. O fato que nós vamos ver nos recorda a seguinte verdade: para ocasiões ordinárias, comuns da vida, normalmente o auxílio divino também se dá de maneira ordinária, comum, através das circunstâncias normais que nos rodeiam. Mas, se nós tivermos que passar por circunstâncias extraordinárias, como passou São Pedro Pascoal, nós também podemos contar com o auxílio também extraordinário dos anjos. Não sei se está claro essa verdade, é como normalmente a providência faz. Para ocasiões normais, auxílios normais. Para ocasiões extraordinárias, auxílios fora do comum. Bom, São Pedro Pascoal ele viveu na Espanha no século XIII e entrou para a Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Creio que muitos no interior do Brasil conhecem essa invocação de Nossa Senhora. Em São João del Rei, por exemplo, tem uma magnífica igreja com essa invocação e creio que também várias outras cidades do interior de Minas Gerais. Se na sua cidade tiver uma igreja de Nossa Senhora das Mercês, coloque, por favor, nos comentários, é uma coisa interessante, né, para todos que estão aqui nos acompanhando saberem. Bom, essa ordem religiosa ela tinha uma vocação, ela nasceu com uma vocação extraordinária e admirável, até meio inimaginável para os dias de hoje. Os religiosos eles recebiam uma formação exímia, recebiam o sacramento da ordem, isto é, eram ordenados sacerdotes, e se ofereciam aos muçulmanos para serem prisioneiros em troca da liberdade de cristãos prisioneiros e escravos dos islâmicos. E eles faziam isso porque os cristãos prisioneiros corriam grave risco de perder a sua alma, porque não tinham com quem se confessar, não tinha quem pudesse dar a extrema-unção na véspera de serem executados, por exemplo, quando esse era o caso, estavam sob constante pressão dos muçulmanos para apostatarem da fé católica em troca da liberdade. E esses religiosos mercedários iam até lá então para resgatar alguns prisioneiros, mas também para poder dar os sacramentos e a assistência religiosa em geral aos que permaneciam lá, além de também pregar a fé católica aos muçulmanos. É preciso ter muita fé para fazer isso. E é claro, uma graça especial. Não é qualquer um que é chamado a fazer isso. Mas essa fé deles atraiu uma ação muito intensa dos anjos, como veremos agora. Nessa época, uma parte da Espanha estava sob o domínio muçulmano. São Pedro Pascoal foi em 1269 consagrado bispo e foi para a diocese de Jaén, justamente em território islâmico, né? E já enquanto bispo foi a Granada tentar resgatar alguns cristãos, um pouco mais para o sul. Mas como ele estava pregando aos muçulmanos e convertendo muitos deles para a verdadeira fé, pegaram ele e lançaram ele na prisão. E foi na prisão que ele foi contemplado por diversas visões celestes e auxílio angélico. Por exemplo, ele conseguiu um jeito de celebrar a Santa Missa dentro da cadeia. E Nosso Senhor, ele mesmo, aparecia sob a forma de um menino de 5 anos para acolitar a missa. Mas como é que a gente sabe disso? O relato dos guardas da prisão registra a presença de um menino de rara beleza e eles não sabiam de onde vinha, como tinha entrado, né? E ele entrou e dizia a São Pedro Pascoal: eu sou Nosso Senhor, eu vim te ajudar a acolitar a Santa Missa. Acontece que
Dentro da prisão, o santo continuava pregando contra o islamismo. Imagina, para os prisioneiros que não eram cristãos. Então os muçulmanos pegaram ele e colocaram numa cela solitária, totalmente escura. E foi aí que os anjos apareceram, iluminando a cela e trazendo, olha só, pena, na época não era essa caneta de hoje, pena, tinta e papel, para que ele terminasse um novo tratado com argumentos contra a seita muçulmana. Vejam, os anjos aparecendo para ajudá-lo a fazer mais apostolado ainda dentro da prisão. Mas São Pedro Pascal tinha um grande zelo pelas almas e ele se lamentava com os anjos por não poder mais dar assistência aos cristãos cativos como ele dava antes, porque estava preso ali, isolado e tudo mais. Mas isso para os anjos não é problema. Vejam, uma situação extraordinária que pede uma ajuda extraordinária. Então, a partir desse momento, eles apareciam e o levavam, transportavam, né, várias vezes nos lugares onde estavam os prisioneiros cristãos para lhes dar assistência religiosa. E depois o transportavam de volta à prisão, onde ele aproveitava a solidão, passava às vezes as noites de oração, penitências rudes, para obter a perseverança e a firmeza dos prisioneiros cristãos. Eu já vejo alguém perguntar, mas se os anjos podiam levar o santo às prisões dos cristãos, por que não os libertava de uma vez? Bom, e aqui é que está a questão. Os anjos podem nos aliviar os sofrimentos desnecessários para a nossa santificação. Mas por vezes é justamente o sofrimento que nos converte e nos santifica. Eles sabem que estamos nessa vida em fase de teste, um período de prova, não é? Para merecer o céu. E seria uma falta de misericórdia eles tirarem todo e qualquer sofrimento. Mas eles transportavam milagrosamente esse santo para levar o consolo e dar força para carregar a cruz. E isso, aliás, nos deve dar muita confiança no nosso anjo da guarda. Ele não é aquele falso educador que só passa a mão na cabeça sem exigir esforço nenhum. E por isso ele nos ensina um tipo de educador barato que ensina muito pouca coisa. De outro lado, ele nos ajuda a acumular tesouros para o céu com o sofrimento. Mas é claro que muitíssimas vezes, né, ele evita para nós sofrimentos, sobretudo aqueles desnecessários, e podem diminuir a intensidade dos sofrimentos mesmo necessários, para nos ajudar a carregá-los melhor, até carregá-los mais. Mas a história não termina aqui. Os anjos que permanentemente apareciam para ele avisaram de sua morte na véspera para que ele se preparasse. Porque ele foi condenado a ser decapitado, foi em 6 de janeiro do ano 1300. E São Pedro Pascal foi um dos vários santos que tinha um convívio visível, sensível com os anjos. Rezemos para que ele nos dê uma união cada vez mais íntima com o nosso próprio anjo da guarda, tanto para situações ordinárias da vida, quanto para situações que porventura venham, situações extraordinárias, em que precisaremos e obteremos a ajuda extraordinária do nosso anjo da guarda.